Se você notar, a crise começa com uma epidemia em uma cidade chinesa. De lá se espalha para a Europa e tem como o epicentro a Itália. Da Europa vai para os Estados Unidos e passa a ser lá. E depois o Brasil e todo mundo. E de um vírus, de uma epidemia, que tem um viés científico, passa a se transferir para uma crise política. Do problema político vai para um colapso financeiro, começamos a ouvir rumores de uma conspiração mundial, de um vírus criado, de nações se reunindo com algum propósito político, governamental, mundial. E o desfecho de tudo parece que converge naquela instituição de sempre, a igreja. No final, é uma luta contra os cristãos. Olha só, isso que ele está dizendo, os cristãos até gostam de ouvir, porque aqui para mim e para você é uma delícia se sentir perseguido, não é verdade? A gente tem aquela síndrome de, nós somos perseguidos, tem gente que ficou rico no Brasil com essa história da igreja perseguida no Oriente Médio, porque pessoas de outras religiões perseguem cristãos, né? Mas na verdade, apesar de a gente gostar desse discurso, o que a gente vai vendo, e eu te convido a abrir a sua Bíblia em João no capítulo 15, é que a perseguição, na verdade, que acontece, não é do mundo contra a instituição cristã. Ele confunde igreja com a instituição cristã. O que vai acontecer, João no capítulo 15, se você for olhar João capítulo 15, a partir do versículo 18, Jesus começa dizendo assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Jesus começa a desenhar qual é o mundo que o odeia. E eu te pergunto, qual é o mundo que odiou Jesus? Depois ele começa assim, quando ele fala aqui no versículo 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, como também odiado tanto a mim quanto a meu Pai. Que mundo é esse que odiou Jesus e o Pai dele e que viu os sinais que Jesus fez? Que mundo é esse? Aí ele continua. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Qual é o mundo que a época de Jesus tinha uma lei, que ele chamava de lei de Moisés? Aí você continua, por exemplo, no capítulo 16, ele fala assim, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Qual é o mundo que expulsou os apóstolos das sinagogas? Mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Quem foi o mundo que matou Jesus e os apóstolos e achou que estava cultuando a Deus? Isto farão porque não conhece o Pai, nem a mim. E ele continua falando que eles vão ser expulsos da sinagoga, etc. Depois você leia aí João capítulo 15, versículo 18 até o 16, versículo 11, quando ele fala que o Espírito vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É verdade que o mundo, os seres humanos caídos, tem ódio de Deus, porque o ser humano queria ser Deus, isso é verdade. Mas da maneira que o Paulo Júnior e companhia mostram, é um engano terrível, porque o tempo todo esse mundo acerca do qual Jesus faz referência é o mundo daqueles que se julgam terem fé em Deus. É o mundo, na época de Jesus, o mundo dos judeus, a religião judaica, e da ressurreição de Jesus para cá, o mundo que mais persegue, que mais atenta contra o Espírito de Deus, é o mundo dos cristãos. Por isso que já nos apóstolos de Jesus começa-se todo um versículo bíblico, um conjunto de versículos bíblicos mostrando sobre o espírito do anticristo, sobre a grande meretriz. Não está falando mais daquela Babilônia do Antigo Testamento. Está se falando de como que os cristãos iriam se prostituir com os poderes constituídos e iriam perseguir muitos de Deus, entre eles, como os judeus, que eram conhecidos como o povo de Deus, historicamente falando, mataram Jesus. Aqui não tem antissemitismo nas minhas palavras, aqui só tem
essa constatação de que quem matou Jesus foi o povo da fé. Como hoje quem persegue as pessoas que seguem verdadeiramente a Jesus é o povo da fé, são os cristãos. Não é esse mundo que ele coloca aí como China, o mundo que tramou, que criou um vírus. Eu nem vejo Deus estressado com essas coisas, porque Deus está de olho na perseguição que os crentes fazem uns em relação aos outros. Né? Tanto é que o primeiro sinal que a gente tem o Espírito Santo é que a gente deveria amar uns aos outros, mas o que a igreja instituída faz? Ela persegue outros que ela percebem que têm andado em comunhão com Jesus. Então, comece o primeiro engano e a discernir o primeiro engano. O mundo, na palavra e na mente de Jesus, era o mundo dos religiosos, que tinha ódio dele até hoje e continua tendo. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.